Olá, boa noite. Programa Corpo e Mente está no ar. Você que nos assiste pelo canal 6 da Blue TV ou então pelo nosso site tvmca.com.br/TV online. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante e que deixa muitas pessoas preocupadas e acaba influenciando muito na autoestima da pessoa: a obesidade. Aqueles quilinhos a mais que influenciam e muito tanto na questão física, que a pessoa se sente incomodada, quanto na questão mental. Para falar sobre esse assunto, eu trago o psiquiatra que já veio no programa falando sobre transtorno bipolar, que é o Rodrigo Assunção. Seja muito bem-vindo. Prazer imenso poder retornar aqui novamente, Fran. Que Deus possa abençoar todos vocês e todos os seus telespectadores, para hoje debater esse assunto aí também que é um tabu e é a doença que, as duas, obesidade e depressão, que mais cresce e tem se tornar uma pandemia mundial já. Sim. E como no programa Corpo e Mente a gente sempre associa os nossos temas à questão psicológica, vamos começar falando da influência da obesidade na questão mental da pessoa. Influencia muito, né, doutor? Primeiro vamos definir o que é obesidade. A obesidade, na verdade, ela é uma alteração do organismo quando a ingestão é maior do que o consumo, né? Basicamente é isso, né? E tem 10% são fatores genéticos, pessoas que têm uma propensão a desenvolver obesidade, né? E 90% é fator comportamental, fator ambiental, né? Aí vai do sedentarismo. Na época dos nossos pais, as pessoas não tinham a tecnologia que tem hoje. É muito bom, você não precisa nem sair do carro para abrir o portão da sua casa, né? A televisão, hoje você fala, você liga ela, falando, né? Antigamente não tinha nada disso, as pessoas se locomoviam mais, andavam mais de bicicleta, faziam mais atividade física. E tudo isso, com a tecnologia, foi se instalando o sedentarismo. Com o sedentarismo, cresceu a obesidade, né? Então, a obesidade juntamente com a depressão, as duas doenças que mais crescem e que mais preocupam o governo e o mundo, né? Porque a obesidade, na verdade, ela traz uma série de problemas, tanto para doenças cardiovasculares, para doenças ósseas e também para doenças psicológicas, porque o obeso ele começa sofrendo desde pequeno, desde lá da tenra idade, lá dos seus 5, 6 anos, no pré, ele acaba sofrendo o que nós chamamos de bullying, que é uma coisa frequente e que está se tornando mais forte ainda, né? Quem nunca teve um amigo que teve um adjetivo na infância? Eu me lembro da minha infância, não era tão forte isso, mas sempre tinha aquele que era taxado como o gordinho, como o bola 7 e assim por diante. São coisas assim que era uma brincadeira, mas que no fundo isso prejudicava. E uma vez uma paciente falou para mim claramente assim: doutor, eu fui muito nocauteada por apelidos, eu nunca reagi. Isso me resultou. Era uma paciente já de 40 anos de idade, com aspecto de 80, sabe? Que deixou sofrer, que acabou absorvendo tudo aquilo e atrofiou em tudo. Não conseguiu se destacar em nada. Era uma pessoa talentosíssima, mas isso foi desencadeando, criou força para lutar contra a obesidade, que dá para lutar contra ela, dá para tentar reverter o quadro, tá ok? Com relação à alimentação, com relação à atividade física. E ela perdeu boa parte da vida dela e começou lá no pré, sendo taxada de alguns apelidos, alguns adjetivos pejorativos, que acabou prejudicando ela e comprometendo. E quantas pessoas não sofreram isso, sofrem isso, né? E tem até vergonha, porque é o próprio ser humano, ele acaba tendo vergonha de ir a um local, de se manifestar, ou de até provar uma roupa, porque não vai ter um número para ele. E acaba resultando no aspecto psicológico diretamente.
é a questão de não atender aos padrões de beleza que aparecem na mídia, né? Antigamente, né, nós havíamos falado aqui nos bastidores, Fran, eu estava falando que o homem, quanto mais gordo, em alguns países da África, assim, maior é a facilidade dele casar, né? Não morreria solteiro, ele podia ter 3, 4 mulheres conforme o peso dele, né? Nós viemos de uma época, eu venho de uma época que as propagandas de televisão para alimentos para criança eram tudo pessoas fofinhas, gordinhas, os meninos, tudo cheio de dobrinhas, né? E aquilo ali era sinônimo de saúde, era sinônimo de saúde. Mais tarde foi vendo que, na verdade, isso ali era um sinônimo de desnutrição. A Sociedade Brasileira de Pediatria, juntamente com a Sociedade Brasileira de Nutrição, a nutrologia médica, foi vendo que, na verdade, gordinho não era aspecto de saúde, pelo contrário, era desnutrição, porque estava comendo mal, estava comendo muito carboidrato, muita massa e pouco nutriente, pouca fibra e pouca proteína. E isso resultava mais tarde em consequências e um prognóstico de doenças cardiovasculares. Tá ok? E o Brasil é, se não me engano, o segundo país aí no ranking da obesidade. Tá ok? E vai crescendo, vai crescendo. Isso vai resultando, geralmente, também no aspecto psicológico, porque resulta. É complicado, a pessoa tem apneia, a pessoa tem dor muscular, a pessoa desenvolve fibromialgia, hipertensão, a pessoa desenvolve depressão, tá ok? Porque o organismo ele não consegue reagir, aumenta os níveis de radicais livres, que é uma coisa do próprio organismo. Isso vai virando um efeito dominó e complica e danifica o ser humano. E como a sociedade mesmo exclui esse tipo de pessoa, quem pode resolver é o ambiente familiar, né? Sim. Afinal, tem alguma forma de ajudar esse tipo de pessoa? Dando suporte, tá ok? Estimulando a mudar, não pela estética, pela saúde. Eu sempre tenho dito, olha, eu não estou aqui orientando você quando eu dou minhas palestras, principalmente em alguns eventos, eu falo, não estou aqui estimulando você a praticar atividade física para estética, pelo padrão de beleza que produziram e implantaram aí, que particularmente, na minha opinião particular, às vezes até passa dos limites e chega a ser feio. A pessoa perde o formato feminino ou o formato masculino. Então, Fran, na minha concepção, precisa estimular pela saúde, tá ok? Não, você precisa melhorar para aumentar o teu estilo, para aumentar os teus anos de vida, para melhorar o teu diabetes, para melhorar a tua situação de pressão alta. É comprovado cientificamente que fazendo atividade física, reduzindo o peso, se reduz os níveis de pressão arterial, se reduz os níveis de controla a glicemia capilar, tá ok? E melhora muito mais até a vida sexual da pessoa, entendeu? Porque prejudica, e muito, a obesidade é a vida sexual da pessoa, levando até uma impotência, né? Um desgosto, porque deprime mesmo, tá ok? Então, estimular a atividade física. Eu sempre tenho dito uma frase de um grande nutrólogo de São Paulo, um professor meu, da pós de psiquiatria, ele falava: a pessoa obesa atleta sobrevive, a magra sedentária não. E vai um recado para você que está nos ouvindo aqui: a pessoa obesa sobrevive, a sedentária não. Porque quanto maior o nível teu de sedentarismo, maior é o teu risco de desenvolver uma doença cardiovascular aguda, dentre elas infarto agudo do miocárdio. Uma das saídas que as pessoas têm encontrado é a questão da cirurgia, né? Só que a cirurgia tem alguns fatores também associados a isso, que é a questão do mudar o comportamento. Que muita gente faz a cirurgia, mas continua com o mesmo comportamento. Então, tem essas coisas também que devem ser avaliadas no momento que se decide fazer uma cirurgia. Né? Para emagrecer, você tem que colocar... São 3 coisas principais, né? Primeiro, nós vamos classificar o nível de IMC, Índice de Massa Corporal. O teu deve ser 18 ou 24, está tranquilo, eutrófica, né? O meu já está no 25, 26, você passou dos 33 anos, você já... O metabolismo passou dos 25, é uma bênção de Deus, eu sempre falo, porque até os 25 anos você emagrece em 2 semanas, você emagrece em 3 semanas, depois disso, você leva 2 anos para perder 5 quilos. Isso realmente não é história, é o organismo que... Sim, é o organismo, ele começa a ficar lento com o tempo. Não é mais aquele... Eu me lembro que eu tinha 20 anos, engordava 3 quilos e emagreci em 1 semana aquilo. Hoje, eu estou com meus 93 quilos, tentando baixar para os 91, já fazem uns 6 meses e nada. Umas férias que eu peguei, exagerei um pouco, em nada. Isso que faço 4 vezes atividade por semana, cuido com a minha alimentação,
Mas, voltando tem os níveis de IMC. Sobrepeso vai dos 24,8 até, depende da classificação, até os 29. Obesidade tipo 1 vai do 30 até os 34. Obesidade tipo 2, 34 até 39. E grau 3 e mórbido acima de 40. Já que a gente está falando então desse IMC, ensina pra gente rapidinho o cálculo. O peso dividido pela altura ao quadrado. Né? Então, o peso dividido pela altura ao quadrado. Você vai ter um número ali, o que der, 23,5. Estou bem. Entendeu? A tua altura relacionada ao teu peso está bem. Estou com 27. Opa, sobrepeso. 31. Grau 1 de obesidade. E aí, voltando, classificou isso. Acima de 30, os livros de clínica médica orientam para que você procure tratamento. Que tratamento é esse? Reeducação alimentar é o nosso problema. Eu e você somos a geração do fast food, né? A minha mãe, a sua mãe era a geração que plantava, que tinha uma atividade mais intensa com a alimentação. Não tinha essa cultura de ir para o shopping, não tinha essa cultura de ir no fast food, passar aí nas lanchonetes. Faziam alimentação em casa, produziam em casa. Então, a nossa alimentação começa errada. Nós, às vezes, não tomamos café, achamos que vamos emagrecer não tomando café. Na verdade, você vai estar engordando, porque o teu cérebro trabalha como fosse alimentar de 3 em 3 horas. Se você não comer, se você não se alimentar, não ingerir nada de 3 em 3 horas, quando chegar na refeição do meio-dia, ele vai comer pelas 9. É tipo animal. Literalmente, só que nós somos racionais. Mas tipo, você é tipo animal. Ele vai comer, já viu o urso quando ele pega uma presa? Ele vai devorando, ou a própria cobra, ele vai devorando porque ele não sabe quando que vai vir a próxima. É mais ou menos isso o ser humano. Então a gente trabalha assim, a gente evita às vezes um almoço, chega na janta, é um problema sério. Então, 7 horas da manhã, uma torrada, um suco, um café, 9 horas, uma fruta, não estou com fome, coma. Não, coma uma maçãzinha, uma banana, alguma coisa parecida. Meio-dia, assado, tire fritura da tua vida. Fritura é uma coisa que não presta, não faz bem para a saúde, não tem nada comprovado cientificamente. Eu procurei para um cardiologista e perguntei, me explica se tem a fritura algum benefício para o colesterol, para o triglicéridos, para alguma coisa. Ele falou, não, Rodrigo, só malefícios para a saúde. Então fritura é uma coisa que não é de Deus, eu sempre tenho dito, prejudica, aumenta os seus riscos de doenças cardiovasculares e gasta mais o gás da sua cozinha, sua alimentação e a sua energia. Tira a fritura. Meio-dia você tem que comer aquele arroz. Se tem arroz, não precisa batata. Eu sempre tenho dito para os pacientes que às vezes têm dificuldade de entender, tipo assim, para que eu vou tomar café Melita ou café Negresco ou uma coisa parecida, ou café X ou Y, né? É tudo café, entendeu? Quando eu coloco batata e macarrão, estou colocando duas coisas iguais, no sentido de carboidrato, é tudo igual, né? Um pouco diferente, mas tem a mesma finalidade, né? Então escolhe uma só. Controle a sua gula, né, acima de tudo, para que possa se reeducar. Esse é o nosso problema, a reeducação alimentar. Você falou, as pessoas fazem a cirurgia, passam por esse procedimento, e tem algumas, eu tenho no quadro familiar isso, uma tia minha que perdeu 80 quilos e retornou novamente, porque não dava conta, entendeu? E o organismo vai se adaptando novamente, vai reduzindo o estômago, mas ele vai se adaptando. O organismo nosso é uma coisa fantástica de Deus, ele vai se adaptando novamente e o organismo vai voltando ao normal de volta e a pessoa vai engordar novamente e assim por diante. É a questão do comportamento. Mas muito importante a reeducação alimentar. Tu comentou ali pra gente que fica sem comer, o organismo rapidamente quer devorar o que vê pela frente, mas muita gente vai achar que isso é uma saída para emagrecer. E daí entram aquelas dietas malucas de ficar sem comer. Calma, sobre isso a gente vai falar no próximo bloco. Eu já volto.